Pessoal, vamos fazer esse vídeo para o curso de licenciatura em matemática da UFPA, nos polos UAB, né, pelos interiores do Pará. Disciplina é cálculo 1, a professora da disciplina é a professora Rúbia Gonçalves Nascimento, e eu como professor online, o tutor online, que é o professor João Souza. Vamos falar de derivada, e derivabilidade. Uma função é derivável em um ponto quando as suas derivadas laterais, a direita e a esquerda, são iguais. Se os limites acima das derivadas laterais não forem iguais, significa que a função não é derivável nesse ponto. Para a derivada, vamos usar a equação, né? Essa equação aqui, tá? Derivada e continuidade. Uma função pode ser contínua em um ponto, mas não ser derivável, tá? Então aqui tem que ter um pouco de cuidado, tá bom? Exemplo, a gente vai pegar a função módulo, ela é x se o x for maior ou igual a zero, e menos x se o x for menor que zero. A derivada pela direita em torno do zero é dada por aqui, ó, né? Então, limite de f de x menos f de zero, lembrando que f de zero é zero, né? Módulo de zero é zero, e x menos zero dá x. Então aqui vai ficar quem? Esse limite se torna x sobre x, fazendo a simplificação do x, né? Sobra aqui o limite vai dar 1, né? Então o limite da constante é a própria constante. Então o limite lateral pela direita vai dar 1. O mesmo raciocínio a gente pode fazer para a esquerda, né? Só observando que na definição de módulo de x é menos x se o x for negativo, ou seja, x tender a zero pela esquerda, tá ok? Então aqui vai dar menos 1. Então pela direita vai dar 1 e pela esquerda dá menos 1. Qual é a conclusão? Não existe o limite, não existe a derivada, na verdade, no ponto x igual a zero. Embora a função seja contínua, né? E exista as duas derivadas, tanto pela direita quanto pela esquerda, mas elas não são iguais, portanto, ela não é derivável nesse ponto, tá ok? Tem que ter muito cuidado aí. Olhando para o gráfico, como é que eu vou saber se a função é derivável ou não? Então, quando a função tiver um bico naquele ponto, significa que não é derivável, tá ok? Em outras palavras, a grosso modo, é isso. Então, aqui o gráfico da função módulo de x, ó, observa aqui bem aqui no ponto x igual a zero, tem um bico, então não é derivável. Nos outros pontos, tudo normal, então é derivável tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Aqui é a conclusão, se f é derivável implica que f é contínua, tá? Isso vai chegar aqui a um teorema, mas se f é contínua não significa que ela é derivável. Aqui surgiu o teorema, então f é derivável, se f é derivável, então f é contínua. Segue da contrapositiva, que se f não for contínua em P, então f não é derivável em P, tá? Derivadas de ordens superiores, f é derivável se a derivada também for derivável. E a notação significa o quê? F, duas linhas, significa que é derivada da derivada. Ou essa notação, ou a notação de Leibniz, que é o dy dx ao quadrado, ok? A função f de x, dada a função f de x polinomial, determine a segunda derivada. Ora, usando a regra da potência, né? Então a primeira derivada vai ser quem? 2 vezes 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 reduz o grau de 3 para 2, x ao quadrado. 2 vezes 5, 2 vezes 5 dá 10, então vai dar menos 10, reduz o grau de 2 para 1. A derivada de 7x vai dar 7, e a derivada de 8 é a constante que dá 0. A derivada da constante é 0, então aqui não vai influenciar mais 0, né? Então aqui a derivada é a primeira derivada aqui do polinômio. Fazendo de novo a mesma regra, eu chego à seguinte conclusão, que derivada da derivada, ou seja, 2 vezes 6 dá 12, 12 reduz o grau, 12x. E a derivada de 10x é 10, a derivada de 7 é 0. Então, a segunda derivada é dada por 12x menos 10. A função de modo geral quadrática é ax ao quadrado mais bx mais c, calcule a segunda derivada, mesmo raciocínio,
A primeira derivada passa 2 para frente, então fica 2ax mais b. E você faz de novo a derivada, né? A derivada da constante é zero, sempre então aqui vai sobrar só 2a, ok? Então, a segunda derivada é uma função constante 2a. Aqui está uma aplicação, então você tem, para quem lembra lá do movimento uniforme variado da física, né? Que a equação do espaço em função do tempo é dada por quem? S de t igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado sobre 2. Quando eu calculo a primeira derivada, ou seja, o S', o que é que eu vou fazer? S0 é uma constante, a derivada da constante é zero. Observe que agora está em função de t, tá? A derivada de um número vezes t vai dar o número, que é V0 no caso aqui. E a derivada passa 2 para frente, multiplicou aqui, né? 2 vezes meio, vai dar 1. Simplificou, a primeira derivada significa o quê? V0 mais AT. O que significa isso? Significa que essa equação aqui, V0 mais AT, é a equação da velocidade em função do tempo, né? Do movimento uniforme variado, ok? De novo, se eu fizer a outra derivada, ou seja, a derivada segunda em relação a S, né? Obtenho que a derivada dessa função aqui, V0 é um constante, vai dar zero, então vai sobrar AT, a derivada de AT é o próprio A. Então, a segunda derivada vai dar a constante A. O que significa? Implica que a segunda derivada é a aceleração em função do tempo, né? É a aceleração em função do tempo, aqui não tem uma linha, tá? Por favor. Então, aqui é a aceleração em função do tempo. Então, A de t vai ser igual a constante A, o número A. O que significa que temos que a equação da aceleração em função do tempo. E como A de t é igual a A, que A é uma constante, essa é uma característica do movimento uniforme variado, ok? Seja a função trigonométrica dada por seno de x, calcule esse símbolo aqui, é a quarta derivada. Lembrando lá da aula anterior, do ciclo trigonométrico, né? Lembra lá do ciclo trigonométrico? Então, temos o seguinte, a derivada do seno, a primeira derivada vai ser cosseno. A derivada do cosseno, ou seja, a segunda derivada vai ser menos seno. A derivada do menos seno é menos cosseno e a derivada do menos cosseno é seno voltando para a função original. Observa que ela é cíclica de ordem 4, ok? Então, ela volta para o começo da história. Aqui eu tenho uma função um pouco mais complexa, que tem um produto de duas funções, né? Vou usar a regra do produto e as derivadas da exponencial e da trigonométrica seno. Então, aqui pela regra do produto, está aqui a regra do produto. Eu tenho que derivar a primeira, multiplicar pela segunda, deixa a primeira e multiplica pela segunda. Fazendo as derivadas da exponencial é a própria exponencial, a derivada do seno é o cosseno. Então, observa que apareceram duas parcelas aqui, tá? Eu vou calcular a segunda derivada usando novamente a mesma regra, tá? Então, aqui essa linha aqui, na última linha do slide, eu já joguei a regra do produto, tá? Tanto para a primeira parcela quanto para a segunda parcela. Observa que apareceram 4 parcelas, né? Ok? Fazendo os cálculos, a derivada da exponencial é ela mesma, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Agrupando os semelhantes e simplificando, obtemos, simplificando os simétricos e somando os semelhantes, temos que a derivada vai dar 2 vezes e elevado a x vezes cosseno de x. Poderíamos também fazer de uma outra forma, ó. Qual é a outra forma, professor? Já peguei a primeira derivada, coloquei o em evidência, que apareceu aqui nos dois membros, né? E usei só uma vez a regra do produto. Como, professor? Aqui, ó, derivada da primeira, só que a segunda função vai ser o papel da soma, seno e mais cosseno, ok? Aqui eu deixei a primeira e derivei a soma seno e cosseno. Vamos lá. Fazendo as derivadas. A derivada da exponencial é a própria, né? Deixando a segunda função, que é a soma, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno, que aparece nesse segundo parênteses aqui, ó, ok? Fazendo as multiplicações e as simplificações, temos o quê? Cortou aqui, né, fazendo as distribuições, e sobrou, apareceu, ficamos só com elevado a x cosseno, duas vezes, então, portanto, a segunda derivada é 2 vezes elevado a x cosseno. Observa que chegamos na mesma resposta do que do slide anterior, ó, ok?
É só que de um outro jeito. Então aí vai da sua habilidade de como você conseguiu absorver a parte do cálculo, ok? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.